As imagens são fortes, chocam o mundo inteiro. Uma carnificina planejada pelo Hamas. Com 36 anos de existência, o grupo considerado terrorista por países como Estados Unidos e pela União Europeia luta pela Palestina e afirma que o local é uma terra islâmica. Com assassinatos e sequestros de civis israelenses, o Hamas impôs protagonismo e levou o conflito a outro nível. O grupo deixou de joelhos o governo israelense e seu potencial de serviço de inteligência, ao terem de enfrentar diferentes frentes de combate. Um momento de arrogância das forças israelenses, no sentido de considerar que a questão de segurança do país estava muito bem trabalhada, muito bem considerada. Isso provou-se errado, e o estudo das campanhas anteriores, das operações militares israelenses feitas em Gaza, 2009, 2012, 2014, 2021, e os inúmeros incidentes entre 2014 e 2021, mostra que o Hamas estava não só obtendo novas capacidades, mas armamentos mais modernos e obtendo ainda mais acesso a informações, uma sofisticação enorme na área, principalmente informacional. O Hamas conseguiu criar uma sensação de pânico enorme na sociedade israelense, conseguiu multiplicar os efeitos dos seus ataques terrestres com seus militantes, dos seus ataques pelas barragens de foguetes e mísseis, conseguiu explorar algumas falhas, que são falhas operacionais israelenses derivadas de uma certa arrogância de acreditar que a presença de pequenas forças naquele momento resolveria o problema de segurança e também a questão do inconcebível. Israel não acreditava que o Hamas poderia realizar um assalto dessa maneira, uma ação tão ousada e tão rápida dessa maneira. A ação do grupo palestino Hamas é comparada por muitos a outro ataque que seguiu exatamente esse padrão e que completa 50 anos este mês, a Guerra de Yom Kippur, em 1979. 7 de outubro de 2023. A operação ambiciosa do Hamas partiu de Gaza, uma magnitude de ataques sem precedentes. Os combatentes violaram a cerca que separa Gaza de Israel. Os terroristas divulgaram vídeo que mostra a ação na fronteira. Israel foi pega de surpresa. O Hamas, grupo extremista islâmico, conseguiu atacar 22 locais em Israel. Sirenes soaram em Jerusalém após lançamento de foguetes de Gaza. O grupo Hamas combinou infiltração de terroristas armados em território israelense, lançamento de foguetes e tomada de dezenas de reféns. Motocicletas e parapentes foram utilizados pelo grupo, que matou civis e soldados. O grupo usou drones contra combatentes israelenses. Soldados são atingidos. Um combatente tenta salvar o companheiro. Mais imagens mostram o grupo Hamas nas primeiras horas do ataque orquestrado. Palestinos armados se reúnem em torno de veículo militar israelense capturado e comemoram a operação violenta. Os corpos das vítimas foram colocados em caminhonetes e os combatentes do Hamas exibem os mortos como se fossem troféus. O especialista Marcos Vinícius de Freitas diz que o grupo palestino tem um trunfo: os reféns, civis e soldados que foram levados para Gaza e servirão de escudo humano ou moeda de troca para amenizar a resposta de Israel no território e esvaziar as prisões do país com a libertação de prisioneiros palestinos. Tem sido uma prática
do Hamas, justamente de sequestrar israelenses para provocar o governo de Israel a fazer trocas de presos palestinos por indivíduos judeus que foram sequestrados. Nós temos aí casos de soldados que passaram vários anos na prisão, no território palestino, na faixa de Gaza, justamente como parte deste processo de negociação. E no caso atual, o que nós observamos é que, dependendo da forma como essas pessoas forem colocadas e nos locais em que eles forem alojados, nós podemos ver aí que o Hamas poderá utilizar estes indivíduos que foram capturados como um escudo e uma forma aí de proteção para evitar que Israel ataque determinados pontos. Então, nós observamos esta prática do Hamas e que justamente é uma das práticas condenadas pela comunidade internacional, porque aí se vê a utilização de civis como escudos humanos, e é justamente uma das coisas que se objetiva a impedir que aconteça em cenários como o atual. Já com convocação de reservistas, vai ter que lançar a mão de todos os seus recursos para recapturar, para resgatar os prisioneiros, para resgatar os reféns, os soldados que estão prisioneiros, os civis que foram capturados pelo Hamas, para que seja feito aí uma questão efetiva. Então, a gente já tem algumas informações de que forças de operações especiais do Estado de Israel conseguiram libertar alguns prisioneiros, mas o fato é de que você tem também uma grande sobrecarga, porque você tem em diversas vilas que são israelenses próximos à fronteira com Gaza, ainda combates ocorrendo, o que impede uma ação de cercamento completo de Gaza e um investimento direto ali, uma operação terrestre. Então, mas, enquanto isso, Israel lança a mão do seu poder aéreo, do seu poder marítimo, para bombardear Gaza, para eliminar torres de comunicações, até mesmo para poder começar a reverter no campo informacional essa onda que está ocorrendo e que o Hamas tem colhido grandes frutos, né? O pior ataque a Israel em décadas desencadeou uma guerra que ambos os lados prometem aumentar. O Hamas cometeu um grave erro ao lançar uma guerra contra o Estado de Israel. As tropas das FDI estão lutando contra o inimigo em todos os lugares. Apelo a todos os cidadãos de Israel para que sigam as instruções de segurança. O Estado de Israel vencerá esta guerra. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declara que o Estado de Israel está em guerra. Desde esta manhã, o Estado de Israel está em guerra. O nosso primeiro objetivo é expulsar as forças hostis que se infiltraram em nosso território e restaurar a segurança e a tranquilidade das comunidades que foram atacadas. O general israelense Hassan Lian, chefe do órgão do Ministério da Defesa, que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinos, disse que o Hamas abriu as portas do inferno e pagaria as consequências. O povo de Israel corre para sobreviver. O desespero toma conta de todos. Este homem de 75 anos fala que ouviu a explosão e foi tudo muito assustador e rápido. Há 10 minutos ouvimos uma forte explosão. Estávamos no abrigo, ouvimos um barulho muito alto. Tudo voou em todas as direções e os carros pegaram fogo. Às 6 horas ouvi explosões e sirenes, verifiquei online e vi que terroristas se tinham infiltrado. Saí e vi muitos corpos de terroristas e civis, tantos corpos. Este outro morador agradece por estar vivo, mas se revolta ao falar que foram pegos de surpresa.
A sensação é horrível. Não é aceitável que nos tenham apanhado de surpresa desta forma. Onde estão todos os agentes de segurança? Como é que aconteceu algo assim? Como é que eles entraram com veículos em território israelense? Israel possui uma das redes de inteligência mais extensas e sofisticadas do Oriente Médio. Nem o famoso Domo de Ferro, como é conhecido, sistema de defesa antiaéreo israelense, foi capaz de conter totalmente um ataque dessas proporções. O que nós observamos nesse processo todo é que Israel construiu um sistema de defesa muito apropriado justamente à constante ameaça que sofre, não só do Hamas, mas também do Hezbollah e mesmo dos países que estão ao seu redor, nomeadamente uma preocupação enorme com o Irã, justamente pelo fato de que o Irã vem ali exercendo uma pressão muito grande com relação aos países da região, no sentido de tentar fazer com que Israel desapareça do mapa. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, do ex-presidente iraniano Ahmadinejad, que dizia sempre que o sonho dele era fazer com que Israel desaparecesse do Oriente Médio. E é por essa razão que o Estado de Israel desenvolveu vários mecanismos de segurança, o mais famoso justamente a questão do domo, que impede aí que mísseis consigam atingir seus alvos em território israelense. No entanto, nós observamos que um dos primeiros pedidos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao governo Biden foi justamente uma atualização do sistema e justamente o fornecimento de novos equipamentos para que o domo estivesse em melhores condições de evitar que novos ataques acontecessem. Então, o que nós observamos é que mesmo neste processo todo, Israel apresentava algumas vulnerabilidades, e o fato de o presidente Biden ter acordado em justamente atualizar e fornecer os equipamentos necessários para a atualização dos mecanismos de defesa de Israel é uma prova de que o domo não estava funcionando efetivamente. Uma das maiores operações militares da história do Hamas é também uma das maiores falhas do Serviço de Inteligência de Israel em décadas. Não há dúvida de que a atuação do Hamas surpreendeu o Estado de Israel e principalmente os seus serviços de inteligência, que são considerados dos melhores do mundo e que têm aí sido capaz de impedir ações no passado com relação ao Hamas. No entanto, que nós observamos que neste momento e nesta situação atual, houve uma falha enorme nos serviços de inteligência, talvez por acreditarem que o Hamas não ofereceria este tipo de ação em razão do monitoramento que é feito pelo Estado de Israel com relação àquilo que acontece dentro da faixa de Gaza. No entanto, este 11 de setembro de Israel transformou aí um pouco da situação, da perspectiva internacional com relação aos serviços de inteligência de Israel, e é por essa razão que o Estado de Israel tem aí amplificado a sua atuação justamente como uma forma de tentar reparar o grave erro que fez com que o Hamas pudesse aí atuar em várias frentes. E o grande medo é que esta situação atual se alastre e inclua o Hezbollah ao norte e também os palestinos que se encontram na faixa de Gaza, o que seria extremamente uma guerra sangrenta dentro do Estado de Israel e na própria Palestina. O porta-voz militar do Hamas, em uma mensagem de áudio, diz que não acabou. Novas ações vão acontecer. Os nossos jihadistas das brigadas, no contexto da continuação da operação, ainda estão envolvidos em batalhas ferozes e heróicas e lutam em várias frentes. A liderança das brigadas conseguiu substituir algumas forças no campo de batalha por outras e realizar novas operações
de infiltração para equipar combatentes em diversas frentes. O governo israelense realiza operações de retaliação. Embora seja o maior conflito armado na região dos últimos anos, a disputa territorial entre palestinos e judeus se arrasta por décadas. O exército de Israel, as forças de defesa de Israel, têm mais do que capacidade para responder ao que o Hamas fez. Entretanto, essa resposta vai ter que ser muito bem modulada, porque essa ação do Hamas já considerava no seu cálculo estratégico essa violência desmedida por parte de Israel, porque isso faz parte da doutrina militar israelense. Se responde com desproporção para que você dissuada o inimigo, ou seja, você mostra ao inimigo que não se deve continuar lutando contra Israel. Então você causa danos em muito maior grau do que aqueles que foram infligidos a você na doutrina militar israelense. Israel tem mobilizado uma série de reservistas. Ontem à noite a gente teve a informação da convocação de 80 mil reservistas apenas para o Comando Sul, que é o comando responsável ali pelo sul do país e por Gaza. A preparação de 35 brigadas israelenses, a concentração na fronteira com Gaza e nas cidades, nas vilas ali que estão tomadas por combatentes do Hamas para poder retomar. A velocidade dessa reação não é só dependente da mobilização, mas também o problema de combate urbano. Então, um combate que é traçado de casa em casa. Então, é uma das tarefas mais difíceis que uma força armada tem de cumprir, uma das missões mais árduas. Então, Israel tem a capacidade disso, mas ele está lutando em seu próprio território. O Hamas levou a luta para o território israelense. Então, Israel também vai ter que modular um pouco como agir e como usar a força para poder não provocar grande destruição em seu próprio território.